E a mesma chama que avivou há 200 anos atrás, mande ela sobre nós, faça arder uma vez mais. E os milagres do passado não vão ficar só na história, vão invadir nosso presente, acontecer aqui e agora, pois sabemos que tu não mudou. Quem mudou somos nós, mas o Senhor nos despertou, e ouvimos a sua voz dizendo: buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Glória a Deus. Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Quem crê que Jesus vai curar nesta noite? Quem crê que Jesus expulsa demônios, digam aleluia, Jesus. Ele está presente. Aleluia. Oh, glória a Deus. Generosidade. Neemias se propôs, no capítulo 1, ser generoso com a obra de Deus. E antes de tudo, eu quero parabenizar o pastor Lindomar, a pastora de administração desta igreja. Quem viu as portas do banheiro? Quem viu? Isso. Bacana, viu, irmão? Parabéns. É isso, irmão, contribuindo, ajudando, e as coisas vão ficando bem melhor. Amém? Antes puxava, virava aquela dificuldade, eu escremão. Quando eu cheguei lá, que eu
Falei com o Ratiniel, meu filho lá, eu falei, meu Deus do céu. Ele falou, você viu lá, pai? Eu falei, não, eu vou lá descer agora para ver. Parabéns, senhor. Obrigado, viu? Então, Neemias, o capítulo 1, ele orou a Deus e se colocou voluntário para a obra de Deus ali. E ele entristeceu e ele orou novamente, porque o rei perguntou para ele o que havia com ele, porque ele estava triste. Se nós sentíssemos esta tristeza e sentir a necessidade de ajudar a obra de Deus, né? Eu vou ser voluntário e generoso na obra de Deus. Vai ser edificado muros, serão edificados pessoas na igreja, as portas da igreja permanecerão abertas, as luzes acesas e o nome de Deus sendo glorificado. Então eu estou aqui grato a Deus pelo um grande concerto, né, que a gente faz durante a vida. A gente coloca tanta coisinha e aparece tantas coisas e nos prejudica na caminhada na obra de Deus e nos impede às vezes até de contribuir como devia contribuir na obra de Deus. Mas houve um conserto muito grande para que esta obra permaneça de pé. E eu acredito que muitas vidas serão transformadas pelo poder de Deus nesta casa. Porque Jesus, ele transforma, ele cura, ele alimenta. E tem uma coisa, falando de alimento, está dormindo pertinho do ribeiro de Querite. Não tem garçom humano, mas as aves do céu trabalharão em favor da obra de Deus. A obra de Deus não para, vai para o monte, não entende o que Deus está falando. Deus de repente aparece uma voz sublime e suave: vai e continua a obra que eu tenho a fazer. Unge fulano, estabelece outro para a minha obra, mas eu estarei na frente. E quando Jesus está na frente, tudo vai bem. Palmas que louve e exalte o nome de Jesus. A presença dele é real. Ele é digno. Tu és digno de tudo. Sim, Senhor. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Ele é digno. Tu és digno de tudo. Ele é digno da sua adoração. Pois tudo vem De tudo. e tudo é para ti. Tua é a glória.
igreja. Tu és digno de tudo. Ele é digno de cada escolha sua. Tu és digno de tudo. Quando você diz não para o mundo e sim para Deus, Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. E tu és digno. De tudo. Pois tudo Vem de ti. e tudo é para ti. E tua é a glória. Oh, aleluia, Jesus. aplauda o Senhor Oh, o Jesus. Senhor é digno, Pai. Alguém disse que o culto pode não acabar. Já foi um sinal. Devemos viver ansiando o céu, com os olhos fitos no autor e consumador da fé. Não olhe para o homem, mas olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Viva sua vida fita com os olhos em Jesus. Porque a qualquer momento, oh, Nos adorando entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Oh,
Ele vem me buscar, Ele vem, Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Aplauda o Senhor Jesus, aleluia. Oh, glória. 3 ou 4, mas eles são mais fortes ainda. E por causa deles, vocês têm um culto abençoado como este. Acredite, Deus tem dado vitória para a igreja, porque ainda tem remanescentes na igreja que ama a oração. E se eu fosse você, a partir de hoje, eu passaria a amar a oração. Por que eu digo isso? Às vezes nós terminamos um culto e falamos, 9 horas até 11 horas tem oração. E quando termina o culto, que o pastor dá um amém, os irmãos nem cumprimentam os outros, já saem correndo para fora e vão-se embora. Aí ficam os remanescentes da oração. Deus vai te protegendo pelo caminho por causa dos remanescentes da oração. Deus te guarda no trabalho por causa dos remanescentes da oração. Lembra bem de uma história, irmãos. Nós vamos falar aqui brevemente vamos colocar numa síntese 4 capítulos da Bíblia, qual o pastor pediu para nós, tematicamente falando. Eu falei, pastor, isso dá um estudo para o dia todo, mas é resumido, amém? É resumido. Mas lembra bem de quando Jesus estava ali no horto, ele disse aos discípulos, fique aqui porque eu vou ali orar. E ele pega e afasta mais longe dos seus 3 discípulos mais queridos, que é Pedro, Tiago e João. E Jesus ali tem seu momento de agonia, soa gota de sangue. Quando ele volta para os discípulos estão dormindo. E ele disse, será que nem por um momento vocês podem vigiar comigo? É tempo da igreja vigiar. Vigiar em oração, aleluias. Tudo é muito bom, irmãos. Cultuar é bom, adorar a Deus é bom. Até porque eu digo para vocês que é uma coisa que mais Deus ama, é a adoração, é a veneração. Você quer saber? Mateus capítulo 4, lá para o versículo 7 a seguir, o diabo pega Jesus, transporta ele para o monte. E ele olha esta glória terrena que é a nossa terra querida. E ele disse para Jesus, está vendo esta glória terrena? Tudo isso é meu, Ele me deu. Agora, Jesus, se tu prostrar diante de mim e me adorar, metade disso te dou. Olha a audácia de Satanás, dando a metade desse reino, deste mundo, para Jesus, para uma adoração, para uma veneração. Sabe o que me chama a atenção? Se Satanás teve a ousadia de dar a metade disto aqui para Jesus, eu imagino quanto Jesus te dá para você adorar Ele nesta noite. Quanto Jesus te dá para você dizer que Ele é bom. Quanto Jesus te dá para você levantar as suas mãos e render graças a seu nome. E dizer que Ele é exclusivo na sua vida. Aleluia, glória a Deus. É por isso que nós encontramos aqui. E eu quero chamar a atenção deste povo bonito, belo, que um dia vai morar nos céus. Não deixa passar desapercebido esse momento. Talvez você teria muitas outras coisas para fazer lá fora, mas você preferiu entrar essas portas para dentro. E aqui nesse altar tem alguém supremo, tem alguém Senhor dos senhores, que está com as mãos estendidas para abençoar, aleluia, aquele povo sincero, aquele povo de devoção e que adora Ele em espírito e em verdade, aleluia, glória a Deus. Então não perca esse momento. A Bíblia diz que Ele é Espírito e Ele está aqui nesta noite. Importa que você que veio adorar, adore em espírito e em verdade. Sabe o que pode acontecer? É que quando você sair daqui nesta noite, você vai dizer, Senhor, esse culto foi diferente.
Eu estou sentindo uma pessoa diferente. Aquela preocupação que eu estava acabou. É Jesus dizendo: não te preocupes, eu tomo conta agora de tudo aquilo que é teu, e te dou o valor, e te dou o sucesso, e te dou aquilo que você precisa nesta noite. Aleluia. Há um povo que acredita nisso ainda. Louvado seja o nome de Jesus. Rápido, nós vamos. Não precisa abrir a sua Bíblia, que eu vou fazer uma síntese em 4 capítulos. E nós vamos começar no capítulo 13. Capítulo 13 de João. Jesus aqui agora, ele passa para nós algo que é fundamental para a nossa vida hoje. Ele vai ensinar a como vivemos em união, em comunhão. Ele ajunta ali com os discípulos dentro de um cenáculo. A Bíblia diz que esse dia foi um dia fatídico. Foi um dia que Jesus passou agoniado. Os discípulos, eu creio, irmãos, que os discípulos puderam olhar para ele e ver que ele não estava aquele Jesus de ontem. Porque por 2 vezes a Bíblia diz que ele estava triste. Ele estava agoniado até a morte. E não tem ninguém que está triste ou agoniado que tem um semblante alegre. A Bíblia não diz, mas quem sabe os discípulos puderam perceber e dizer: tem alguma coisa acontecendo com o mestre. Me parece que ele não está bem hoje. Mas mesmo assim ele não deixou de realizar aquilo que ele veio fazer em prol de nós. Ainda que alguém tentou ousar parar o plano dele, dizendo: mestre, se tu está vendo que vai morrer em Jerusalém, vamos para a Judeia. E ele diz para Pedro: para trás de mim, Satanás, para isso eu vim ao mundo, aleluia, para cumprir aquilo que o Pai me determinou, porque vidas após o ano 2000 poderia aceitar o meu nome, o meu evangelho, e um dia pudesse morar no céu. Eu estou vendo aqui uma igreja repleta, só quem crê, aleluia, que um dia estará com ele na glória, levanta sua mão e dá glória a Deus, aleluia, porque é isso que vai acontecer no céu. Tem hora que eu preocupo, porque tem gente que pensa: não precisa de barulho. Eu já ouvi isso demais. Não precisa de barulho para adorar a Deus. Mas quando eu olho a Bíblia lá atrás, irmãos, desde quando Deus deu libertação para o povo de Israel, foi através do barulho que as grandes vitórias vieram. Foi através das mãos levantadas que grandes vitórias vieram. Lembra de Moisés, quando o povo perdia a batalha lá fora, ele estava com as mãos assim. Mas quando ele ia cansando, o povo ia perdendo a vitória. Ei, abençoa a tua família com a mão estendida, porque Deus tem vitória para eles. Não é meninice, é algo que veio do coração de Deus. É um projeto de Deus para o seu povo. Deus tem suas maneiras de trabalhar. E às vezes nós não entendemos, nós chegamos tímidos e ficamos aqui meio além do aquém. Deus, será que o Senhor vai falar comigo? Se esbolce para Ele, aleluia. Entregue a Ele a sua situação, descansa nele, porque quando você sair dessa porta para fora, tenha certeza, Deus irá contigo para esta batalha, aleluia. E olha que a coisa melhor que tem é quando nós temos a certeza que Deus está conosco na batalha. Sabe por quê? Ele diz: nesta batalha não terei vós que pelejar, eu pelejarei por vós, aleluia, glória a Deus. O nosso Deus é campeão nas batalhas. Agora de outro lado, eu olho aqui agora dentro desta casa, Jesus de semblante baixo. Já porque, irmãos, não é porque ele não poderia fazer, porque ele poderia exterminar a humanidade num piscar de olho, mas ele quis, aleluia, enfrentar o desafio, porque melhor é obedecer. E obedecer a quem? A um Pai que os designou a fazer, aleluia, a morrer na cruz do Calvário, aleluia, confiando em mim, confiando em você. Não vamos retroceder nesta hora final, aleluia, mas vamos levantar a bandeira do Evangelho, aleluia, porque custou o preço de sangue. Jesus então preparando ali a última ceia. Eu digo a última porque semana antes ele estava ceando na casa de Marta e Maria, mas esta ceia foi uma ceia diferente. Era uma ceia que Jesus precisava instruir os seus discípulos. A Bíblia vai dizer por volta de meio-dia ele entrou para dentro da casa. A Bíblia não, aleluia, a história vai dizer.
Porque quando ele sai da casa de Marta e Maria, de manhã, ele sai de Betânia. Betânia está cerca de 6 a 7 quilômetros de distância de Jerusalém. Eu estive ali no alto do monte Betsegé. Quando está à sua direita tem o Monte das Oliveiras. Quando você olha para o lado do leste, você consegue contemplar lá longe, bem longe, 6 quilômetros, alguma aldeia que se tornou em pequena cidade. E eu imaginava, Jesus, o Senhor veio de longe para cá, Senhor. E naquela época ele não montou, ele não entrou dentro de um carro, ele veio de a pé. É tanto que a Bíblia diz que quando ele sai de manhã da casa de Marta, de Maria e de Lázaro, a Bíblia vai dizer que no meio do caminho, eu tenho certeza que era por causa da multidão. Porque para andar 6 quilômetros a gente anda com 1 hora ou 2. Eu andei 10 quilômetros de a pé com 1 hora. Então Jesus poderia ter feito isso rápido, mas sabe quem atrasou Jesus? A multidão que queria o seu pavor. A multidão que ele ia curando ao longo do caminho. E deu ali por volta de 11 horas, Jesus teve fome. E a Bíblia vai dizer que ele procura frutos numa videira e não acha, numa figueira e não acha. E a Bíblia vai dizer que ele disse: jamais alguém coma fruto de ti. Tudo que Jesus falou para nós em parábola, numa alegoria, figurativamente representa alguma coisa para nós. O próprio Cristo, quando olha em nós, irmãos, ele almeja ver algum fruto que dá delícia para ele de prazer. Que ele possa dizer: valeu a pena eu morrer por esta humanidade. Valeu a pena eu dar a vida por alguém. Satanás, o acusador, vai dizer para ele o tempo inteiro: não adiantou nada você morrer na cruz do Calvário. Mas Jesus lá de cima disse: eu sei que ainda tenho remanescentes. Não precisa me dizer nada, porque eu sabia, desde quando eu estava na terra, eu já dizia que só os remanescentes se salvaria. Aleluia, glória a Deus. Tem remanescente nesta noite, aleluia. Não é todos que vão ser salvos, mas é remanescentes que vão ser salvos, aleluia. Me lembro bem, aqui há pouco eu estava falando com o pastor da igreja. Eu falei: poxa, essa rua não tinha que ser chamada Avenida Comercial, ela deveria chamar Avenida das Igrejas. Eu vim procurando esta igreja, não é esta igreja não é esta, até que eu encontrei a igreja aqui. Eu dizia para ele: por falta de igreja, bairro de Lourdes não vai se perder. Agora, irmãos, eu também disse para ele: eu me preocupo, porque não é a multidão que Jesus está interessado. Ele está interessado num povo que faz a diferença para ele. Ele está interessado num povo que realmente entende o que Paulo disse em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Quando ele anda, alguém olha: esse aí era diferente, mas agora ele está com Cristo. Agora a vida dele é totalmente diferente, aleluia. Nova criatura é, as coisas velhas não faz parte da vida dele. Eis que tudo se fez novo, aleluia, tudo se fez novo. Nós não temos que olhar para o passado, nós temos que ver um Cristo promissor, um Cristo que nos dá garantia de vida, um Cristo que nos dá, ó Pai, aleluia, uma vida plena com ele nessa terra. A igreja tem que andar com cabeça erguida. Às vezes nós olhamos, irmãos, aleluia, o homem aí fora, o ímpio, às vezes ele está mais alegre do que aquele que professa um Cristo todo-poderoso. Isso me preocupa. Os crentes costumam reclamar muito, chorar muito. Não, irmãos, não devemos fazer isso. Devemos descansar nele, aleluia. Não é um louvor que diz: eu cuido de ti, aleluia. Eu cuido de ti. Começa a sorrir e descansa nele. Descansa em
Aleluia. É assim que o crente tem que andar aí fora. Jesus estava agoniado porque ele sabia o que ele ia enfrentar, a igreja. Agora não tinha ninguém para fazer por ele, era ele mesmo. Agora, se você agonia porque você tem que enfrentar alguma situação, eu quero te dar algo que vai alegrar o seu coração nessa noite. Porque o teu desafio quem vai enfrentar é ele. O teu desafio quem vai enfrentar é ele. Aleluia, louvado seja Deus. Depois que ele ministra a ceia, a Bíblia vai dizer que ele levanta, despede, tira suas roupas ali, envolve ali numa toalha, e ele vai pegar uma bacia d'água e vai fazer uma coisa que nós precisamos aprender muito: lavar os pés uns dos outros. Irmãos, é interessante que quando Jesus faz isso, alguns discípulos ridicularizaram. Pedro, então, certamente, quando Jesus vinha andando, ele falou: não, está errado. O mestre jamais vai lavar meu pé. Mas Jesus tinha que ensinar alguma coisa para nós. Filipenses capítulo 2, versículo 6, ele disse que ele tinha tudo para exercer o papel de Deus nessa terra, mas ele não usurpou desse poder. Mas antes ele se fez como um de nós. E ele vai dizer: se eu sou mestre, e estou fazendo isso por vocês, sendo servos, assim vocês também devem fazer uns aos outros. Eu ando preocupado, irmãos, porque além de não lavar os pés uns dos outros, nós estamos vivendo dias difíceis. Eu prego na igreja direto lá e digo: irmãos, quando de você sair daqui, a cada um que está aqui dentro, não saia sem dar um aperto de mão, não saia sem dar um abraço nas mulheres, nos homens, não saia, porque isso é comunhão. Sabe o que está acontecendo? Tem muita gente falando em línguas, mas não fala com o seu irmão. Deus, irmão, só vai operar quando nós tivermos essa íntima comunhão uns com os outros. Quando nós vamos para João 15, João 14, ele vai dizer que um dos fatores primordiais é que nós amamos uns aos outros. Presta atenção, só para vocês verem. Quando terminar o culto, eu só espero que não seja você. Ao você sair desse culto, quem você se deparar, irmãos, por favor, se você não quer pegar nas mãos, olhe por essa pessoa que quer ao menos ouvir sua voz numa boa noite. Diga que Jesus vai ter uma bênção especial para ele. Isso é comunhão uns com os outros. Jesus, quando está lavando os pés, ele está dizendo: não tem um ato pior do que esse de humildade, de lavar os pés uns dos outros. Mas tem outras maneiras que nós podemos representar esse lavado dos pés. Para mim, esse evangelho aqui, João, que é o discípulo amado de Jesus, e nesse capítulo é o capítulo que eu mais amo. Agora olha que coisa interessante, pastor, às vezes a gente quer até fazer isso, mas as pessoas estão tão fechadas que elas também não querem receber. Eu também já sou testemunha disso, porque eu já fui cumprimentar pessoas que ela virou as costas. Não faça isso, queridos, não faça isso. Nós pregamos união, nós pregamos comunhão, nós pregamos que somos um povo diferente aqui nessa terra. E Jesus, quando ele termina tudo, Pedro vai dizer para ele: mestre, a mim o senhor não precisa lavar. E ele disse: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Pedro, humildemente, ele vai dizer: então não lave só os pés, lava a cabeça, o rosto, o braço, lava o que o senhor quiser.
E ele disse: é necessário lavar os pés, porque vocês já estão limpos. Sabe o que significa isso? A palavra de Deus limpa, a palavra de Deus purifica. E uma vez que nós aceitamos ela aqui, nós já estamos purificados, nós já estamos limpos pela palavra que ele tem dito, como diz em João 15. O que é mais interessante, Isaías 1, no versículo 18: ainda que o seu pecado esteja preto como escarlata, vermelho como carmesim, é Deus falando, eu vos torno mais branco do que a alva lã. Sabe o que é isso? É para você hoje ter coragem, ousadia e dizer: Deus, as minhas vergonhas de poucas horas eu ponho diante da cruz, porque agora eu sou uma nova pessoa em ti, e o Senhor levou sobre si os nossos pecados. Nós não temos que intimidarmos, porque quem quer intimidar nós é o diabo, e ele está vencido para sempre. Então agora o pior da história acontece, que quando ele faz isso, quando volta para a mesa, Jesus olha para todos eles e diz: isso é difícil, um de vocês é o diabo. Isso me chama muita atenção, irmãos. Ele disse: nem todos estão limpos. Mas quando ele diz isso, é porque um de vocês haveria de me trair. Então os discípulos, já procurando quem era, Pedro olhou para João, que estava bem próximo de Jesus, pergunta a ele quem é. João reclina sobre os peitos de Jesus e disse: mestre, quem é? E ele disse: aquele que eu der o bocado de um pão e comer do meu bocado, esse há de me trair. Tem coisa que não precisa falar, querido. Quando Judas então pega ali o bocado e come, Jesus disse para ele: amigo, o que tiver de fazer, faça depressa. Judas então sai na disparada. Isso deveria estar na terceira vigília, ali por volta das 9 horas da noite. Jesus ainda fica com os discípulos, ensinando a eles. Quando dá ali para meia-noite, Jesus disse para eles: saiamos-nos daqui. E eles descem de Jerusalém, passe o vale de Sidrom, que é o vale de Josafá, e sobe para o Monte das Oliveiras. Ali eles se assentam. E ele vai começar o capítulo 15 dizendo: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara que está em mim e não produz fruto, ele a poda. Porque sem estar na videira, ela seca e é retirada e lançada ao fogo. O versículo de número 5, ele vai tornar dizendo: eu sou a videira verdadeira e vocês as varas. Quem está em mim, esse dá muito fruto. Agora escute, ele vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Quando Jesus diz isso, de forma alegórica, figurativa, é claro que ele não era um homem, um tronco de madeira, cheio de galhos. Não, é figurativo. É você olhar quem aqui tem um pé de uva na sua casa. Na casa da minha cunhada tem um pé de uva.
E um dia eu comecei a voar longe, vendo Jesus falar essa parábola, dar essa palavra. Sai-se o tronco, milhares e milhares de ramos. Olha que coisa gostosa. E eu podia perceber que em alguns galhos tinha uva, outros tinham uva, mas outros não estavam produzindo. Aí meu cunhado, sem conhecer a Bíblia, disse: eu vou ter que podar, eu vou ter que cortar essas que não estão produzindo. Assim Jesus comparou. Ele vai dizer nesse capítulo: se vocês estiverem realmente em mim, as minhas palavras em vós, então pedireis tudo o que quiseres e serás feito. Pastor, eu não entendo porque eu estou na igreja há 30 anos, 40 anos e nada acontece na minha vida. Será que você está mesmo realmente na videira? Eu posso dizer de mim, irmãos, eu nasci numa família pobre. Pobre, 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 como diz o ditado, de marré, marré, marré. Lá em Jaraguá, meu pai era da cerâmica, olaria, barros. Nós morávamos próximo ao Rio das Almas. 4 anos. Me lembro bem, num tempo desse, a enchente que deu lá. Meu pai acordava-nos e dizia: vamos sair daqui. Quando eu olhei, nós tínhamos 150 metros para atravessar aquele monte de água. E nós com medo de bicho peçonhento, como cobras e outras coisas. Ele pegava nós e atravessava. Eu sei que essa geração moderna, pós-moderna, não passou por isso. Tem outras dificuldades, talvez não seja a minha. Mas um dia eu olhei para o céu e disse: Senhor, um dia ainda quero ser um doutor advogado. Um jovem do meio do barro ser advogado. Mas quando eu falei isso, irmãos, é porque meu pai e minha mãe já nos levavam desde criança para a igreja. Agora olha que coisa interessante. Quando a Bíblia diz que quando nós estamos em Cristo, Deus visita a primeira, segunda, terceira, quarta geração daqueles que buscam. Talvez meu pai jogou a oportunidade fora. Ela é individual. É eu que decido permanecer na bênção ou sair da bênção. E um dia eu olhei para o céu e disse: eu quero permanecer na bênção. E olha que eu já padeci nesse mundo quando criança. Aos 15 anos meu pai larga minha mãe. E eu pensei: não, está tudo acabado, então para mim já não tem mais nada. É o pensamento de jovem, do primeiro impacto. Mas eu tinha que algo que ardia meu coração, que é o Deus dos céus. Eu continuava naquele mesmo ensejo: um dia ainda quero ser um doutor. Irmãos, e eu vim para Anápolis. Chegando em Anápolis, fui para o exército. Só que eu não consegui concluir o estudo por causa dos muitos trabalhos. Sabe que hora uma criança levantava para a jornada? 2 horas da manhã. Quando dava meio-dia, eu tinha que andar 3 quilômetros para o centro da cidade para estudar. Quando eu chegava na escola, 15 minutos, eu colocava meus braços na carteira e dormia a tarde toda. A professora dizia: desse jeito não compensa você vir para a escola. Eu falei: professor, eu levanto 2 horas da manhã. Naquela época ela dizia que não podia. Hoje é mais crime, mas antes as pessoas retiam. Eu tinha medo de adentrar nessa situação. E ela dizia para mim: tudo bem, pode dormir, eu te dou a nota. Dava nota, mas não tinha o saber. Então fui até a 6ª série. Fui para o exército, voltei. Casei. Quando casei,
eu tinha apenas uma bicicleta. Com o pensamento, um dia ainda quero ser um advogado. Eu estou falando, irmão, se eu pudesse falar mais, eu estou sendo sucinto aqui, agora eu entrego o microfone, mas eu preciso mostrar para vocês que Deus ainda faz milagre na vida de alguns. Não vamos cair nessa por aí, dizer que Deus não trabalha na vida de ninguém, não trabalha na sua se você não quiser. É só não sair da brecha, irmãos. Como jovem eu poderia escolher, porque eu não tinha um tutor mais. Aliás, muita gente me chamava para outros lados. Mas eu canto que nem o Thales. Mas eu prefiro Deus. Eu prefiro ser amigo de Deus. Quem sabe canta. Cante mais forte. Olha só, irmãos, não é só cantar. Cantar é muito fácil. Difícil é viver e vencer o desafio. Eu disse que eu casei com a minha esposa com uma bicicleta, morei na casa da minha irmã de favor. A minha esposa perdeu 2 filhos, entrou num estado depressivo, depressão pós-parto, quase 1 mês sem dormir, eu desempregado. Com muito custo, um farmacêutico abriu para mim a exceção, me vendeu um remédio que era quase um salário mínimo por mês. Eu dizia, Senhor, não dou conta. E eu lembro que eu vinha de uma vigília à noite, saindo aqui, Santo André, e indo ali para o Primavera. Quando passava pela Ceasa, era sexta-feira, e tinha um luzeiro, irmãos, de despacho. Um luzeiro de despacho. Eu digo, muita gente corre disso. Muita gente veio, ó, não vou mexer. Mas eu fui lá, irmãos, passei a mão no porrete e desfiz aquilo tudo no nome de Jesus. Só quem entende o mundo espiritual, irmãos, sabe que o trem é sério. Cheguei em casa, eu ia dormir sozinho. Quando eu deitei na minha cama, eu escutei alguém chegando com o pé, parece que era de 50, né? Nem 42, era de 50. E vinha arrastando aquelas tilápias. E era um cômodo, 2 e meu quarto. E eu falei, é ele. Ele não gostou. Levantei, irmão, na posição de soldado. Eu falei, Satanás, está repreendido. Volta para o inferno que é o teu lugar. Daí eu orei o salmo que todo mundo gosta, né? Que é o Salmo 4, acho que é o verso 9 ou 10. Em paz me deito, logo pego no sono, pois só tu me faz repousar em segurança. E fui dormir como uma criança. No outro dia, eu saí de casa buscando trabalho, alguma coisa, não encontrei. À noite fui visitar minha esposa, que estava com a minha sogra, e chorando. E Deus me deu uma canção. Irmãos, eu fui embora feliz, porque o meu cabelo fez assim, ó. Arrepiou tudo. Foi uma demonstração que Deus estava comigo. E quando ia subindo o monte, vinha um bêbado. Diga comigo, um bêbado. E ele vinha de um lado para o outro. E eu falava, Jesus, eu vou ficar de cá. Quando eu estava de cá, ele vinha para cá. Eu vinha para cá, ele vinha para cá. Eu estou falando, irmãos, de alguém que Deus estava andando juntamente com ele, protegendo. Acredite, irmãos, o mundo espiritual existe. Quando o bêbado chegou a 1 metro de distância de mim, não teve como fugir dele. Ele fez assim. Isaías 41:10. Medita na sua casa. Irmãos, penso tanto que eu saí encorajado. Peguei minha esposa no outro dia, levei para casa e falei, olha, vamos fazer um trato, você tem fé? Tem. É o último remédio que você vai tomar, porque eu não tenho dinheiro para comprar mais. Mas Deus vai te curar. E ela disse, eu creio. Peguei aquele remédio chamado Meleril 50, nunca esqueci do nome. Fui lá no monte, lá num lote baldio, que estava um mato bem grande. Joguei fora. Só que quando eu joguei, eu quis tentar marcar o lugar.
Porque eu fiquei pensando, meu Deus, e se o Senhor não curar? Eu falei, está repreendido para nunca mais. Nesse dia minha esposa dormiu, no outro dia dormiu, até hoje tem que balançar para não dormir. Graças a Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Agora Jesus fala da sua agonia. E ele vai começar João 14 dizendo, não se turbe o vosso coração. Sabe por que Jesus está dizendo isso nesse momento? É porque a partir do verso 16, do capítulo 16, ele vai instruir, olha, eles vão perseguir vocês. Você sabe quem vai perseguir vocês? Não é o mundo, é aqueles que falam de Deus. Sabe quem era na época? Os fariseus. Porque Jesus, ele foi perseguido à morte depois de quê, irmãos? Depois que ele curou, depois que ressuscitou Lázaro. A fúria desses irmãos ficou maior na vida dele e começou a persegui-lo. E quando ele vai falar em João 14, ele disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Ele está dizendo, lá na casa do meu pai, não é aqui não, tá? Para vocês ficarem firmes, se acabar aqui, vocês têm lugar. Vou repetir, se acabar aqui, vocês têm lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. O problema é que nós queremos viver aqui achando que vamos viver a eternidade. Irmãos, vamos viver um dia por vez, Deus provendo todas as coisas. Mateus 6,33, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas para cada um de vocês aqui nessa noite. Porque eu sei que Deus tem cuidado de vocês. E se não está melhor, irmãos, é porque está faltando nós mesmos a chegarmos como convém diante dele. Quando chega o capítulo 17, é muita coisa, irmão, não dá para falar, eu estou só sendo sucinto. O capítulo 17 agora vai começar que Jesus faz uma oração para os seus discípulos. E a oração dele, irmãos, é uma bênção que eu quero até ler para vocês aqui agora. Esta oração que ele faz com os discípulos, que está Evangelho de João, no capítulo 17. Olha só. Eu posso ler numa voz mais grave para vocês entenderem aqui um pouquinho, tá? Pai, perdoa aqueles que me deste. Quero que, onde eu estiver, eu quero que, onde eu estiver, é a oração de Cristo, irmãos, para nós. Também eles estejam comigo. Tem alguém que quer estar com ele? Para que vejam a minha glória que me destes. Eu falei tanto para eles, ó Deus da sua glória. Eu falei o quanto, Senhor, eu era Deus, eu era feliz ao teu lado. Eu quero que eles vejam isso. Sabia que João viu? Esse João aqui viu. Quando ele olha o trono de Deus, está lá um semelhante ao Deus. E daqui a pouco, quando ele fala quem pode desatar o selo, o anjo vai dizer ninguém pode, ninguém achou. Mas daqui a pouco aparece esse que tem glória com Deus, o Cordeiro de Deus. Ele tem o poder para desatar o selo. E nós vamos ver ele como ele é. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviastes a mim. Estes quem? Tem alguém aqui? Estes quem? Tem alguém aqui que reconhece? Aleluia, Deus enviou, porque está em João 3,16. Porque Deus amou esse mundo, porque Deus amou esse mundo de tal maneira que deu o seu único filho,
para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E ele vai encerrar no verso 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhes farei conhecer mais, para que o amor com que tens me amado esteja também com eles. Aleluia. O mesmo amor que Deus empregou ao Filho dele, Ele está empregando em você nessa noite. Você pode estar alegre por isso, você pode glorificá-lo, porque Ele te ama de maneira sem igual. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus faz esta oração, Ele fala assim: agora vocês ficam aqui, porque é chegado a minha hora. E Ele vai descer um pouco do Jardim das Oliveiras e vai entrar num horto chamado Getsemane. A Bíblia vai dizer, para concluir rápido, a Bíblia vai dizer que vai João, vai Pedro, vai Tiago com Ele. E quando chega ali no horto, Ele fala: vocês ficam aqui, vigiam comigo, porque eu vou ali falar com Deus. A sua aflição é chegada ao fim. E quando Jesus vai ajoelhar, com certeza Ele faz a sua oração conversando com o Pai. Ele vai dizer: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Quando nós estamos num dilema, num problema tão grave, aí nós vemos aqui na oração, fala: irmãos, ora para Deus aliviar esse fardo. Ora para Deus passar essa situação. Olha que coisa interessante. É o que eu falei agorinha. Muitas das vezes Deus olha em você e vai dizer: pode ter certeza que eu estarei com você. Eu vou aliviar. Mas Jesus olhou para o lado e disse: quem é que pode fazer isso por mim, senão eu? Ele vai dizer: contudo, Pai, não seja a minha vontade, mas a tua. E a agonia foi tanta que ele sujou o seu manto de sangue. E quando ele volta aos discípulos, ele disse: vocês não podem vigiar comigo nem por um momento. Agora é chegada a hora que o Filho do Homem será entregue, e vocês ficarão como ovelhas sem pastor. Dito isso, chega então os soldados juntamente com Judas Iscariotes. Judas chega para abraçá-lo e beijá-lo, e ele disse: amigo, faça depressa o que tem que fazer. E ele dá o beijo na face de Jesus, indicando: esse é o Cristo. A Bíblia vai dizer que o soldado vem para botar a mão em Jesus, e Jesus só diz para eles: a quem buscais? E eles caem ao chão. Levantam novamente. Jesus disse: a quem buscais? E eles caem ao chão. Isso mostrou para os discípulos: eu tenho poder. Pedro, vendo que o soldado estava tudo no chão, está mole, ó, Jesus está derrubando eles, eu vou cortar a orelha deles agora. É fácil depois que o inimigo está ao chão. Só para manter o inimigo no chão, quem faz isso é Deus, querido. Porque a cada vez que o inimigo volta do chão, ele volta mais furioso. E quando eles levantam, Jesus olha para Pedro: não faça isso. Se eu quisesse, eu pediria, eu rogaria ao Pai, e Ele enviaria legiões de anjos ao meu favor. Deixa eu dizer uma coisa aqui agora, irmãos. Quando eu disse para vocês que o sonho do jovem e da criança era ser um, alguém estava entendendo a mensagem. Quando eu disse que o sonho da criança era ser um, então foi passando o tempo, passei tantas labutas na vida, mas sempre orando, sempre com o Papai dos céus. E um dia, irmãos, eu tive que cair na realidade, que quando Deus me chamou, Ele não me chamou para trabalhar no secular. Cada um é chamado de uma maneira, sim ou não?
Para um Deus deu 5 talentos, outro deu 2, outro deu 1. Só que eu não entendia. Cada vez eu queria buscar no material, e Deus pesava mais a mão e tirava isso de mim. O dia que eu cheguei na Irlanda, que eu fiz um voto com Ele: se o Senhor me der 2 anos para trabalhar para mim, o resto eu trabalharei para o Senhor. Assim eu fiz até o dia de hoje. Sabia, irmãos, que eu trabalho na Irlanda esse tempo todo mais para a igreja, mais atrás de vidas do que para mim? E digo mais, não sou assalariado de igreja, mas Deus tem cuidado de mim com excelência. Conheço boas partes do Brasil, Deus me levou. Conheço parte da Europa, Deus me levou. Conheço Israel, Deus me levou. Alguém disse: mas como você nem trabalha? E eu digo para ele: não pense que eu estou roubando. Papai está cuidando de mim. E agora há pouco, ano passado, ardeu o desejo no meu coração. Cadê o seu plano? Cadê os seus sonhos? Você não disse que queria ser um advogado? Eu disse: Senhor, mas tem 40 anos que eu parei de estudar. Escute, isso aqui é para vocês guardar agora e sair daqui mais forte. Eu disse para minha esposa: eu vou para o Brasil. Você vai fazer o quê? Vou fazer faculdade. E ela disse: você mexer com isso uma hora dessa? Eu falei: tem um apoio. Falei com a igreja: irmãos, nasceu o desejo, renasceu o desejo, vou para o Brasil fazer faculdade. Na minha mente eu pensava que era só chegar aqui, chegar na faculdade, botar a mão no bolso e falar: estou pagando aqui, ó, primeiro mês, quero entrar. Quando eu cheguei aqui, irmãos, é tudo diferente. Cheguei lá na faculdade, lá, falando que queria matricular. A menina falou para mim assim: o senhor quer fazer o quê? Eu falei: eu quero fazer faculdade de Direito. O senhor parou 40 anos e quer fazer faculdade de Direito? O senhor, porventura, o senhor fez o vestibular? Eu quase fiz que nem um mato. Isso é de comer ou de passar no cabelo? O que é isso? Eu não sabia nem o que era vestibular. Eu já ouvi falar de vestibular, não sei por onde passa isso. Só que diz que tem uma preparatória, você precisa estudar. O vestibular vai te dar uma boa noção para você fazer a prova que vem do MEC. Eu falei: ixi, então não tem como, né? Ela me jogou um balde de água fria, pastor, e eu quase aceitei essa palavra, quase que voltando para Irlanda. Aí alguém falou para mim assim: não, vai no outro, vai lá no Fama que tem por aí. Eu falei: vai ser a mesma, vai lá. Quando eu cheguei lá, irmãos, de secretários até coordenadores, até os doutores professores, disse na boca de Deus para mim: você pode. Aí então eu fiz que nem o Obama: yes, I can. Eu falei: eu posso. Então segui os trâmites deles. Agora eu vou mandar o link para o senhor fazer a prova. O senhor passando, está tudo bem, o senhor pode. Eu falei: mas não é isso que a mulher falou, que eu tinha que fazer o vestibular? Tá bom, manda esse negócio para mim, vamos lá, vou fazer. Irmãos, eu ouvi dizer que tem estudante que vai fazer, faz aí a preparatória, vestibular e nem passa. Eu ouvi dizer que tem estudante que estuda, vai fazer vestibular e não passa. Eu tinha 40 anos que eu não estava na sala de aula. Pois eu peguei esse link, pastor. Por que eu estou testemunhando? Deus pode fazer coisas grandes. Quando é dia de sábado, eu falei: vou deixar para abrir o link sábado. Tem uma consagração lá na igreja e eu vou acompanhar eles. Tinha o quê? Irmãos, me ajude. A minha voz que está meio ruim. Tinha consagração na igreja e eu acompanhei eles. Quando terminou a consagração da Irlanda, eu falei: Deus, agora eu vou abrir o link. E o senhor vai comigo. Porque ele disse que tem que estudar, eu não estudei. Irmãos, quando eu abri, pastor do céu, nada daquelas perguntas fazia a mínima aqui dentro aqui. Se eu fosse só chutar, eu poderia até acertar. Mas eu falei: Deus, eu não quero só chutar. Me dê interpretação de cada coisa dessa daqui. Dirige os meus dedos. Irmãos, ou eu sirvo a Deus, ou não. Se eu vou em cima da minha convicção, não vai dar certo. E eu fui lá estudando, gastei 1 hora, fiz tudo tintim por tintim. Agora está lá uma setinha lá dizendo: aperte aqui. Se der vermelho, negativo.
Se der verde, pode fazer. Eu falei, Deus, eu vim aqui, Senhor, deixei a tua igreja na Irlanda. Senhor, se for para embaraçar alguma coisa no teu reino, tira esse projeto. Não quero. Não quero. Mas se for para a bênção, se for para a glória do Senhor, faça, Senhor Jesus, o meu querer nesta noite. Cliquei, irmãos. Quando eu cliquei, bem grande, verdinho, parabéns, você pode fazer o seu curso. Ah, irmãos, que alegria. Hoje eu estou com a 3ª ou 4ª semana dentro da faculdade. Estou como os que sonham. Você pode. Ele morreu, mas ele está vivo. A Bíblia vai dizer que ele está vivo. Irmãos, ele diz que até terminar esse labor na vida de muitos, não é de todos, mas é de muitos. E a cada um Deus trabalha de uma maneira. Mas tem pessoas aqui que vai galgar, irmãos, a escalada dos sucessos. Porque Deus precisa levantar alguém para ser diferente também. O diabo não faz lá fora. Deus pode fazer muito mais aqui dentro. Quem milita subir? Quem milita subir? Aleluia! Ele está vivo. Ele está operando. Ele diz que esses sinais seguirão os que crerem. Eu sei que nessa noite tem gente aqui precisando de uma resposta urgente. Você que precisa de uma resposta urgente, põe a mão no seu coração onde o Espírito Santo de Deus está dentro. Ao amanhecer, o sol da justiça brilhará e vocês descansarão. Acredite, irmãos, aqui ninguém está pregando um Deus de balde. Estamos pregando um Deus vivo. Amém? Assim como Ele me deu vitória. Lembra bem, Ele ensinou a humildade lavando os pés uns dos outros. Comunhão. No 14 Ele vai dar uma palavra para nós não sermos tímidos, porque Ele passou por isso e venceu. No 15 Ele disse que nós temos que estar interligados a Ele. A única maneira de vencer. No 16 ele passa uma proposta que poderemos ser perseguidos, mas ele estará conosco. Aleluia. E no 17 ele ora ao Pai para preservar-nos a nossa vida, porque um dia nós estaremos junto com ele. Só quem crê fica de pé. Dá glória ao nome do Senhor. Aleluia. Termino aqui a minha participação. Quando você entrar aqui dentro, não sei se você teve ainda essa oportunidade. Você já ouviu alguém criticar o culto? Dizendo, nossa, que culto ruim. Que culto frio. Ah, esse culto não foi bom. Tem muita gente que faz isso, sabe por quê? Eu posso dizer? É porque essa pessoa não conseguiu interagir com o Espírito Santo. Não tem culto ruim. Não tem culto frio. Porque o Deus de poder está aqui dentro. Agora, depende da sua entrega para que Ele te visite. Porque senão você vai vir milhares de vezes e vai sair da mesma maneira. Eu quero orar com você. Eu quero pedir a Deus que Ele mude a página desta vida que está dando tanta preocupação. Talvez com nossos filhos, talvez com nossos esposos, esposas. Talvez, irmão, seja uma porta aberta de um trabalho. Talvez seja uma perseguição do inimigo. Tudo isso pode ser necessário para Deus provar a nossa fé. Mas o mais importante é você saber que Jesus está com você. Eu quero que você ore com fé comigo, porque a sua vida vai mudar. Eu não estou falando isso aqui, irmãos. Eu quero até pedir perdão, porque tem muita gente que interpreta mal quando eu dou testemunho. Mas você está vendo que quase não está tendo testemunho mais? Ora, nós precisamos testemunhar, irmãos. Se Deus fizer algo tremendo na sua vida essa semana, domingo testemunho.
Alguém pode dizer aí, está querendo aparecer, não tem problema, a glória é dele. Não retenha. Ore comigo. Senhor Deus e eterno Pai, dou graças, Senhor Jesus, por esta noite. Noite o qual o Senhor nos visitou, noite o qual o Senhor falou conosco através das palavras, através dos louvores. Senhor, eu sei que tem vidas que entrou aqui nesta noite, Deus, pesado no coração, traga alívio, Senhor. Pai, nós repreendemos a depressão, nós repreendemos pensamentos maus. Meu Deus amado, traga uma visitação do Teu Espírito, e que ao sair desta porta, esta pessoa possa sair confiante de que o Senhor alcançou e está fazendo maravilha no meio do Seu povo. Só quem crê, aleluia, glorifica a Ele, dizendo: eu creio, eu creio, eu creio. E que assim seja na sua vida, e que as bênçãos de Deus estejam com você. Aleluia, aplauda o Senhor Jesus. Não quero só me arrepiar, não quero só emocionar, não quero só experimentar.